O Evangelho é de São Lucas, capítulo 1, de versículo 39 até 56, bem conhecido nosso, né? Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente, eu gosto desse apressadamente, a uma cidade da Judéia. A cidade chama-se Ain Carém, onde morava Zacarias e Santa Isabel. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Shalom era o cumprimento que eles usavam, né? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, bastou uma palavra dela, né? A criança pulou no seu ventre, João Batista. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Jesus ali, no seio da Virgem Maria, ainda em embriãozinho, porque Maria tinha acabado de conceber, né? Ainda ia 9 meses para ela dar à luz. Mas Jesus ali, já estava ali, o verbo já estava ali, né? E a alma humana de Jesus também já estava ali, que Jesus tem uma alma humana, ele é igual a nós em tudo. Mas, né, Cristo, já naquele ali, tocou o coração, tocou o ventre de Isabel, tocou João Batista. A igreja ensina que aí João Batista ficou purificado do pecado original. Bom, como posso merecer, diz Isabel, né? Não, com um grande grito, presta atenção. Isabel exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Que beleza terem colocado isso na Ave Maria, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor, olha aí, a mãe do meu Deus, me venha visitar? Como é que podem os nossos irmãos protestantes negar que Nossa Senhora é mãe de Deus? Se a Bíblia está dizendo, Isabel está dizendo aqui, a mãe do meu Senhor. O judeu só usava a expressão Senhor para Deus, é o Adonai. Eles não usavam o Javé, mas usavam Adonai, que quer dizer meu Senhor. Está aqui claríssimo, não tem como negar. Eu acho estranho que os evangélicos, eles veneram tanto a Bíblia, mas não obedecem à Bíblia. Não obedecem à Bíblia em muitos pontos. Na Eucaristia, na confissão, nesse dogma de Nossa Senhora, Mãe de Deus. É interessante, né? É a fraqueza humana, né? Logo que a tua saudação chegou a meus ouvidos, a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Olha que interessante. O João Batista pulou de alegria por estar na frente do seu Senhor. Ele seria o precursor, né? Engraçada essa expressão, que pulou de alegria na frente do Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então aí Maria vai cantar o seu Magnífica, né? Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Gente, quando a gente acredita na palavra de Deus, acontece aquilo que Deus promete. Mas é preciso acreditar, é preciso ter fé. Vencer contra toda incredulidade, contra toda insegurança. Eu creio, Senhor, que a palavra tua cumpra-se, né? Então Maria disse aí a beleza do Magnífica, né? A alma de Maria cheia do Espírito Santo. Vai proclamar a glória de Deus, né? Minha alma engrandece o Senhor, né? Minha alma glorifica o Senhor. É a mesma coisa. E o meu espírito, né, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Meu Salvador. Maria foi salva também. Ela não teve o pecado original. Ela não precisou ser batizada. Como é que ela foi salva? Ela foi salva né, pelo dogma da Imaculada Conceição, que o Papa Pio IX proclamou em 1854, né, em que o Papa disse, né, pelos méritos da morte do seu filho na cruz, Maria foi preservada de toda a mancha do pecado, tanto o pecado original quanto o pecado pessoal, né? Ela foi salva por Jesus, né? Por isso que ela está dizendo aqui, né? Porque olhou para a humildade da sua serva, né? E engrandece o Senhor, né? Meu Salvador. Ela foi salva. Só que não foi salva como nós. Nós fomos salvos pelo batismo.
Depois que o pecado original nos atingiu, nós fomos recuperados para Deus como filhos de Deus pelo batismo. Ela não foi batizada, ela foi preservada do pecado original, mas também pela morte de Cristo. Por isso que ela fala, meu Salvador. É isso mesmo, né? Porque olhou para a humildade da sua serva. Está aí, meus irmãos. A virtude mais importante que existe é a humildade. Hoje cedo a gente falava sobre isso na nossa reflexão do Evangelho, né? O que encantou Maria aos olhos de Deus foi a sua humildade, a sua pequenez. Lá no fim do mundo da Galileia, lá naquela cidadezinha que devia ter só umas 30 famílias, é ali que estava a Senhora, né? Mãe de Deus, escondida. Dizem que todas as mulheres de Israel esperavam que um dia será mãe do Messias. A única que achava que não tinha chance nenhuma era ela, e ela foi escolhida. Os últimos serão os primeiros, né? Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Ah, todas as gerações. Não tem lugar no mundo, meus irmãos, que não tenha uma igreja dedicada a Nossa Senhora. Nem nos países comunistas, nem nos países muçulmanos. Eu tive no Egito, tem lá igrejas dedicadas a Nossa Senhora. O Egito é muçulmano. Eu tive na Turquia, muçulmano, cheio de igrejas católicas, com devoção a Nossa Senhora, né? Todas as gerações. É uma profecia que se cumpre. Todas as gerações. E essas igrejas, né, dedicadas a Nossa Senhora dão ódio no demônio. Eu vi hoje mesmo, né, lá na Nicarágua, eles destruindo uma igreja de Nossa Senhora. O demônio tem ódio de Maria, né? Porque Maria trouxe aquele que esmagou a sua cabeça, né? Jesus. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Todo-Poderoso. Ela reconhece o que Deus fez nela, tornou-la, né, imaculada, mãe de Deus, né, assunta ao céu. O seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração. É isso mesmo, né? A todos que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço. Dispersou os soberbos de coração. É isso aí. Exalta os humildes, né? E depois diz, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes. De novo a humildade. Elevou os humildes. E despediu os ricos de mãos vazias. O rico é aquele que é, né, orgulhoso, soberbo, não quer saber de Deus. Né? Não é que o rico só de dinheiro, é o pobre, é o rico de espírito. Né? Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, seu povo. Né? Israel hoje é a igreja. Né? Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme tinha prometido aos nossos pais em favor de Abraão e sua descendência para sempre. E Maria ficou ali com Isabel, né, 3 meses e depois voltou para casa. E depois de 6 meses vai nascer Jesus. Que bonito, meus irmãos. Maria vai à casa da sua prima Isabel para servir, né? Para servir, para ajudar a sua prima, né? E a sua parente, que estava, né, já velha, mas que teve a graça de receber a salvação. Muito bem, na segunda leitura, São Paulo enfatiza tudo isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte. Sim, Adão, por um homem veio a morte, né? E também por um homem vem a ressurreição dos mortos, por Jesus. Adão nos levou à morte, Cristo nos trouxe a ressurreição. Né? Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão quando Cristo voltar na eternidade, no final dos tempos. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, primeiro, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Vão ressuscitar com ele aqueles que amaram Cristo, serviram a igreja,
né, deram o testemunho da fé, vão ressuscitar primeiro com Cristo. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Quando destruir completamente os maus, as forças diabólicas que imperam no mundo, acabará o tormento. Né? Isso é muito importante, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Cristo venceu a morte, o inferno, então agora ele tem direito de reinar. E vai reinar no último dia, quando ele voltar. É interessante que São Paulo fala aqui, o último inimigo a ser destruído é a morte. Por quê? Porque a morte é fruto do pecado. O salário do pecado é a morte, de São Paulo. Então, quando o pecado for vencido, vai ser vencido quando Cristo voltar completamente, então aí a morte também será vencida. Porque a morte é fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. Né? E aí, São Paulo também dizendo que Deus pôs tudo debaixo dos seus pés. Né? Por que debaixo dos seus pés? Naquele tempo, quando um rei vencia o inimigo, ele pisava com a sua bota na cabeça do inimigo. Né? Era o escabelo dos seus pés, que se dizia. Né? Então, nessa linguagem antiga, o escritor sagrado coloca aí, com efeito, Deus pôs tudo debaixo dos seus pés. Ou seja, Cristo reina para sempre em toda a eternidade. Bem, meus irmãos, esse dogma é maravilhoso. Né? O Papa proclamou, o Papa Pio XII proclamou, eu já falei, 1º de novembro de 1950, né? E o Papa disse isso, Maria, ele proclama o dogma dizendo: Maria, ao término da sua vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma, e glorificada como rainha do céu e da terra. Que coisa maravilhosa. E hoje, Maria está no céu como nossa advogada, nossa intercessora. O Vaticano II disse que ela não cessa de interceder por nós. Ela continua no céu a sua missão de mãe. Por isso que Nossa Senhora aparece tantas vezes em tantos lugares, porque ela reza por nós, trabalha por nós, quer ver a nossa salvação. Bom? E a devoção a Maria é muitíssimo importante. Né? Os santos doutores da Igreja, Santo Agostinho, São Bernardo, né? São Pedro Canísio, muitos santos da Igreja, doutores da Igreja. Eu escrevi um livro, esse livro aqui, não quero mostrar aqui, porque quem quiser aprofundar sobre os dogmas da Virgem Maria, a mulher do Apocalipse, né? Aqui a gente tem passagens belíssimas dos santos falando da Assunção de Nossa Senhora. Eu quero ler aqui apenas um trecho, por exemplo, São João Damasceno, era de Constantinopla, doutor da Igreja, morreu por volta do ano 749, ele dizia assim: era necessário que aquela que no parto havia conservado ilesa sua virgindade, conservasse também sem corrupção alguma seu corpo depois da morte. Era preciso que aquela que havia trazido no seio o Criador, feito menino, habitasse nos tabernáculos divinos. Era necessário que aquela que tinha visto o Filho sobre a cruz, recebendo no coração aquela espada de dores das quais fora imune ao dar-lhe a luz, o contemplasse sentado à direita do Pai. Era necessário que a Mãe de Deus possuísse aquilo que pertence ao Filho e fosse honrada por todas as criaturas como Mãe de Deus. E assim também se exprime outro santo da Igreja, São Germano, que era patriarca também de Constantinopla, que faleceu em 735. Olha, eu podia ficar aqui muito tempo aqui lendo o que os santos falam aqui da Assunção de Nossa Senhora, né? Mas eu quero apenas completar essa nossa reflexão lendo um pedacinho aqui do que o Papa disse, né? No dogma da Assunção, que foi proclamado, já falei, né? O Papa colocou o seguinte, que um grande júbilo e alegria pairou sobre todo o mundo católico naquela data que o Papa proclamou o dogma, especialmente para os filhos de Maria. Né? Então, diz assim que Cristo, com sua morte, venceu o pecado e a morte.
E sobre esta e sobre aquela alcançará também vitória pelos merecimentos de Cristo. Né? Então, por fim, na proclamação do dogma, o Papa diz o seguinte: depois de haver, olha aqui, mais uma vez elevado a Deus nossas súplicas, invocado as luzes do Espírito Santo, a glória de Deus onipotente, que derramou sobre a Virgem Maria sua especial benevolência em honra de seu Filho, Rei imortal dos séculos, e vencedor do pecado e da morte, para a maior glória da sua augusta mãe, e para a alegria e exultação de toda a Santa Igreja, e pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e nossa autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos, assim que o Papa proclama um dogma, ele fala: pronunciamos, declaramos e definimos, ser dogma de fé, revelado por Deus na tradição da Igreja, né? Que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi elevada à glória celeste em corpo e alma. Aí, hoje intercede por nós. É a medianeira de todas as graças. Eu gosto sempre de repetir que Maria não substitui Jesus, de jeito nenhum. Jesus é o único pontífice, ponte entre Deus e os homens. O que Maria faz? Ela atravessa essa ponte. Leva os seus filhos para Deus através dessa ponte que é Jesus. Ela não é uma ponte paralela, né? Não. Maria é cooperadora com Jesus na salvação de todas as almas. É isso, meus irmãos. Desejo que tenham um domingo abençoado, uma noite de hoje abençoada, e que Nossa Senhora, nesse dia glorioso que aqui no Brasil nós celebramos amanhã. Amanhã é dia de celebrar, dia de graça amanhã. Nossa Senhora do céu, glorificada, sentada à direita do seu Filho amado, derrame sobre nós, sobre a Igreja, todas as graças que nós precisamos. De modo especial por esse nosso Brasil, para que esse nosso Brasil não caia na desgraça desses países da América Latina que estão se tornando marxistas, comunistas, inimigos de Deus e da Igreja. Né? Aprovam aborto, aprovam ideologia de gênero, estão aprovando tudo o que não presta. Por quê? Porque a gente sabe que o marxismo é inimigo de Deus, inimigo da Igreja. Então nós temos que pedir muito a Nossa Senhora nesse dia de hoje e de amanhã: proteja, santifique e guarde o nosso Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.